Hello, eu sou a Teacher Eli Sato, especialista nas provas de proficiência em inglês TOEFL, IBT e IELTS. E nesse vídeo eu vou te mostrar como pontuar mais em provas de proficiência em inglês. Então, se você precisa fazer qualquer prova de proficiência, presta atenção aqui, porque eu vou te dar dicas de como aumentar suas chances de ser aprovado. Eu vou te dar vários exemplos de questões que são mais comuns nessas provas. Depois eu vou te passar alguns modelos de questões para você responder dentro de um tempo limitado, que eu vou cronometrar aqui para você. Isso vai te ajudar a melhorar suas pontuações. Além disso, eu vou te mostrar como acessar algumas ferramentas adicionais que podem te ajudar a passar em uma prova. Lembra de se inscrever aqui no meu canal, que eu tô sempre trazendo dicas e aulas para ajudar você a entender como funcionam as provas. Então, bora lá! O que você precisa saber para aumentar a sua pontuação em provas de proficiência? São pontos muito importantes. Então, você precisa dominar o spelling, a gramática, a pontuação, estrutura de frases, o uso correto do inglês e também sua habilidade de reading. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como esses 6 diferentes pontos são usados nas provas. Eu vou te dar alguns exemplos de questões de provas e depois eu vou deixar você tentar algumas respostas na tela. Vamos começar pelo spelling. O spelling é fundamental em provas de proficiência, você escrever corretamente as palavras. Por exemplo, vamos fazer esse exercício juntos? Students were required to work, during this exercise. Então, independente, né? Independentemente. Então, qual é a opção que está escrito corretamente? Independently. A palavra correta é a letra B, independently. Students were required to work independently during this exercise. Agora é a sua vez. Eu vou colocar o tempo na tela e você vai responder as questões de 1 a 5 nos comentários do vídeo aqui embaixo. Combinado? Então, eu vou colocar um cronômetro aqui do lado direito, embaixo da tela. Você tem poucos segundos para responder cada uma das questões. Tá pronto? Bora lá, então. The school report implied that discipline could do with some... A tempo! Coloca a sua resposta aqui nos comentários do vídeo, hein? Questão 2, tá pronto? The team made a to improving standards in the English department. Lembra de colocar sua resposta aqui nos comentários do vídeo. Próximo. Students acted as of the school during the trip. Questão 4. There were no new additions to this year's mathematics. Questão 5. Ramps were installed for students using wheelchairs. Tempo. Ok, vai colocando suas respostas aqui nos comentários do vídeo, porque depois, ainda nesse vídeo, a gente vai checar o gabarito juntos, tá bom? Então vamos lá, dicas de ouro para spelling. Então, dica 1, uma das melhores formas de melhorar seu spelling é você fazer uma lista de palavras que você acha difícil de soletrar e fazer isso em voz alta todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana. Tudo é treino nessa vida, tem que praticar sempre em voz alta. Dica número 2, outra forma incrível de melhorar seu spelling é ler regularmente. Pode ser revista, artigos, notícias online, qualquer tipo de livro que você goste. Você vai ter contato com palavras diferentes e vai acabar melhorando seu vocabulário. Bora agora para a seção de pontuação. A pontuação é uma parte extremamente importante para o entendimento do inglês. Sem isso, as frases não se formam corretamente. O significado de um texto pode ser perdido. Além da pontuação representar a fluidez de uma frase ou parágrafo. Por isso, a pontuação costuma ser um aspecto importante em provas de proficiência no geral. Então, dá uma olhadinha nessa frase, onde foram deletados 2 pontos finais. The students were allowed outside after the rain had stopped. 10 minutes later, the ground had dried and the playing field was reopened. Tipo, oi? Essa frase ficou totalmente sem sentido. Na verdade, com a pontuação correta, ela vai ficar assim, ó. The students were allowed outside after the rain had stopped. Full stop. Ponto final.
10 minutes later, vírgula, comma, the ground had dried and the playing field was reopened. Full stop. Agora a frase faz sentido. Lembra sempre de colocar a letra maiúscula depois do full stop, do ponto final. Então vamos lá. Essa próxima frase também teve 2 pontos finais apagados. Adicione esses 2 pontos finais que estão faltando nos lugares corretos. The understanding of the staff was that students were more than capable of completing the science test. In fact, many had already set mock exams and performed well. A frase não faz sentido, mas ao adicionar os 2 pontos finais, já colocou aí na sua mente onde você colocaria os pontos finais? Vai ficar assim, ó. The understanding of the staff was that students were more than capable of completing the science test. Full stop. In fact, many had already set mock exams and performed well. Full stop. Ok? Agora sim, né? Com os 2 pontos finais, um depois da palavra test e o outro no final da segunda frase, faz sentido. Antes de passar algumas questões para você responder, só vamos ver rapidinho aqui sobre as vírgulas. Como no português, enquanto o ponto final termina uma frase, a vírgula só dá uma pausa para separar palavras ou ideias. Então vamos lá, ó. The damage to the car included 2 smashed windows, a slashed tire, dents on the bonnet and a snapped aerial. Oh, meu Deus. Então, assim, ó, se não tivesse essas vírgulas, ficaria uma frase esquisita, né? Então, ali, ó, the damage to the car included 2 smashed windows. Separa. A slashed tire. Separa. Dents on the bonnet. Separa. And a snapped aerial. Uma coisa que, em português, a gente não coloca é vírgula antes do e, né? Quando a gente está citando várias coisas, quando a gente usa o e, a gente não usa vírgula. Em inglês, nós usamos, tá bom? Como tá aí, ó. Bonnet, vírgula, and a snapped aerial. Por que é importante você saber, principalmente em provas de proficiência que tem writing, né? A pontuação conta, tá bom? E conta não só pela gramática correta, mas também para dar entendimento para a sua frase, para o que você está escrevendo. Tá bom? A gente está vendo aqui exemplos de como, sem pontuação, as frases perdem o sentido. Agora é a sua vez de responder as questões de pontuação. Então, escreva suas respostas nos comentários aqui embaixo do vídeo. Vamos lá, perguntas de 6 a 8, com o tempo do lado direito aqui embaixo da tela. A gente vai ter uns segundinhos a mais para isso, tá bom? Bora lá? Questão 6. Qual opção tem a pontuação correta? A, B ou C? Liberando o relógio. Colocou sua resposta aqui embaixo nos comentários? Boa, well done. Próxima, question 7. Qual opção tem a pontuação correta? Tempo. Foi? Marca sua resposta aqui embaixo. Ai, Eli, é muito pouco tempo. Gente, prova de proficiência, um dos maiores desafios é o pouco tempo, tá bom? Bora! Próximo, question 8. Qual opção tem a pontuação correta? Tempo. Boa! Coloca a sua resposta aqui embaixo. Question... Seção 3. There, there e they are. There indica lugar, então o oposto de here, né? Here, aqui, there, lá. Ou existência, there is, there are, existe, tem algo aqui, né? Então, por exemplo, please go over there, vai lá, né? Por favor, vá lá. Their é posse, deles, né? Ou delas. Então, it's their guitar, é o violão deles ou delas, tá bom? E their, com apóstrofe R, é a junção, é a contração de they are, eles são, eles estão. Então, they are very happy, eles estão muito felizes,
ok? Esse tipo de questão pode ser muito comum em algumas provas de proficiência, tá bom? Então, como que você vai aplicar? Ó, tá incorreto. Their friend wanted to attend a concert. However, because they're underage. Então, nesse caso aqui, ó, o amigo deles ou a amiga deles teria que ser their friend e however, because they are, né? They, apóstrofe RE, they are underage, ok? Então, uso errado de their e they are, ok? O correto ficaria their friend wanted to attend a concert. However, because they're underage and their parents wouldn't approve, they decided not to go. Conseguimos usar as 3 palavras na mesma frase, tá bom? Vamos então para as questões 9 a 11. Coloca as respostas aqui nos comentários para a gente checar juntos o gabarito depois. Vou colocar o cronômetro. Então vamos lá, ó. Questão 9. Qual frase está gramaticalmente correta? Steven asked them to go over there, ou there, ou they are. Tá bom? Me conta a resposta correta. Tempo. Eu facilitei para você, né? Mas ó, escreve a resposta aqui embaixo e bora lá. Não vou ler. Encontra aí qual é a opção correta da questão 10. Tempo. Pronto! Questão 11. Tempo. Muito bom! Próximo, vamos agora para a seção de to use the correct use of English, para você usar corretamente o inglês. Então, questão 12, aqui não tem muito o que explicar, né? It must be costing you a tempo. Olha só, saber identificar quais palavras estão faltando numa frase ou parágrafo é um ponto muito importante em algumas provas de proficiência, tá bom? Então, próximo, questão 13. Tempo. Coloca a sua resposta aqui nos comentários para a gente checar o gabarito juntos, ok? Próximo. Samantha was reading a magazine when she across an article. Tempo. Próximo. Questão 15. The thunderstorm. Blarará. The house shake. Tempo. Então lembra de ir escrevendo suas respostas aqui, porque eu quero saber quantas questões você acertou no final dessa aula, ok? Agora a gente vai para as questões de estruturas de frases. Então dá uma olhadinha nesse exemplo. Quais são as 2 palavras que a gente tem que trocar de lugar para essa frase fazer sentido? Ó, doctors advise us to ensure the recommended amount of fruit and vegetables to eat a healthier lifestyle. Que palavras a gente precisa trocar de lugar para a frase ficar correta, fazer sentido? Então a gente precisa trocar as palavras ensure e eat de lugar. Ó, doctors advise us to eat the recommended amount of fruit and vegetables to ensure a healthier lifestyle. Agora você vai responder as questões de 16 a 19 escrevendo a resposta correta aqui nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá bom? E aí a gente vai corrigir juntos com o gabarito e eu quero saber quantas questões você acertou. Bora lá. Questão 16. Identifica as palavras trocadas rapidamente. Próxima, questão 17. Quais são as palavras trocadas? Tempo.
Questão 18. Tempo. Escreve aqui nos comentários quais são as palavras que estão sendo trocadas, ok? Próximo. Well done! Brilliant! You're making fantastic progress! Agora a gente vai para a seção de Reading Ability. Então, esse é um elemento diferente de algumas provas de proficiência. Você vai ler o texto e decidir se a afirmação é true, false or cannot say, de acordo somente com a informação fornecida do texto. Então, em provas como o IELTS, por exemplo, isso é muito comum. Você tem um texto e aí tem questões para você falar se é verdadeiro ou falso ou se não dá para dizer. Por quê? Você não pode concluir, deduzir que aquela informação está correta ou que é falsa. Você só pode colocar verdadeiro se o texto diz aquilo. Só pode colocar falso se o texto diz o contrário. E se o texto não fala sobre a afirmação, você diz que não dá. Cannot say. Que não dá para afirmar, ok? Então vamos fazer? Pull-ups are a great way of building the core upper body muscle groups. The unfortunate thing is you will probably need to attend the gym. There are a number of pull-ups bars available to buy, fitted to a doorway at home. Questão 20. Before carrying out any form of exercise, it is important that you stretch thoroughly. Então vamos lá, é verdadeiro, falso ou cannot say? Anota, coloca aqui nos comentários já a questão 20. Questão 21. Pull-ups are not an effective way to building core upper body muscle groups. Verdadeiro, falso ou cannot say de acordo com o texto. Fitting a pull-up bar safely to a doorway at home is not easy. Verdadeiro, falso ou cannot say de acordo com o texto. Já marcou? Já colocou aqui nos comentários? Agora vamos ao gabarito. Você vai checar as respostas que você deixou aqui embaixo nos comentários. E aí você vai me contar quantas você acertou, ok? Então vamos lá. Primeiro para o desafio de spelling. Questão 1. The school report implied that discipline could do with some improvements. Então se você errou, se você não marcou a letra D, escreva agora no seu papel, num rascunho qualquer, a palavra corretamente. Isso te ajuda a gravar como escrever corretamente, ok? Improvements. Então, letra D. Questão número 2. The team made a to improving standards in the English department. Commitment. Commitment. Então, são dois M's. Commitment. Escreva, letra B. Escreva a palavra corretamente se você errou. Questão 3. Students acted as representatives of the school during the trip. Então, letra A. Questão 3, letra A. Questão 4. There were no new additions to this year's mathematics curriculum. Então, veja como escreve o curriculum, letra A. Questão 5. Ramps were installed to accommodate for students using wheelchairs. Então, accommodate, double C, double M, né? Então, duplo C, duplo M, letra D. Anota aí, confere com a sua resposta. Próximo, pontuação. Qual pontuação? Qual opção tem a pontuação correta? Então, questão 6. Letra B. So far, 17, vírgula. So far, até agora, vírgula. 17 students have been placed under observation, vírgula. With at least 5 of them at risk of temporary suspension, ponto final. Questão 7. Letra C. The color of the school tie had been changed from a deep blue to a bright purple, vírgula. With an emblem at the top. Ponto final. Questão 8, letra C. It was only partially her fault, vírgula, since she had been antagonized by other students. Ponto final. Desafio de grammar. Qual frase está gramaticalmente correta? Então é o there. Vamos lá. Questão 9, letra C. Stephen asked them, então o Stephen perguntou a eles, to go over there, para ir até lá, because he felt the experience would be of benefit to their future, o futuro deles. Questão 10, letra A. There are lots of spiders. Então, there are, é esse there aí, ó. In
Their garage. Então, garagem deles, their. So, they're going to clean. They are going to clean. Futuro. They are going to clean. Esse they apóstrofe S-R-E, que significa they are. They are going to clean. Questão 11, letra C. There was a long wait before their baggage finally arrived. Então, que as bagagens deles finalmente chegaram. But now they're ready to go home. Eles estão prontos. They are ready to go home. They are ready to go home. Letra C. Uso correto do inglês. It must be costing you a fortune. Deve estar te custando uma fortuna. 13. Letra C. Try cutting the lawn with a lawn mower. 14. Letra B. Samantha was reading a magazine when she came across an article. Questão 15. Letra D. The thunderstorm made the house shake. Fez a casa shake, tremer. Então, letra D. Estrutura de frases. As duas palavras que a gente precisa trocar de lugar estão em negritos e não estão trocadas ainda, ok? Então, questão 16, a gente tem que trocar following e working. Então, doctors are sometimes confused as to why a treatment is not working. And it is often the case that the patient is not following their advice. Questão 17, ensure e maintain. The only way to maintain a strong economy is to ensure that unemployment is low and productivity is high. Questão 18, flood e pouring. The torrential rain had been pouring down for 6 hours now, and the drain was beginning to flood. Questão 19, presence e resulting. Então, Danielle had left the gate open, resulting in the neighbor's dog's presence in the back garden. E as questões 20, 21, 22, que são de interpretação de texto. Então, vamos lá, ó. O texto era: Pull-ups are a great way of building the core upper body muscle groups. The unfortunate thing is you will probably need to attend the gym. There are a number of pull-up bars available to buy, fitted to a doorway at home. Então, questão 20. Before carrying out any form of exercise, it is important that you stretch thoroughly. Quer dizer, tá correto, né? Não é verdade? Você, com o seu conhecimento prévio, é ou não é importante alongar antes de qualquer tipo de exercício? Sim, mas fala isso no texto? Não. Então vai ser cannot say. Ok? Então, textos de provas de proficiência, você vai, principalmente esses de verdadeiro e falso, né? Você vai marcar somente o que está escrito no texto, ok? Pull-ups are not an effective way to building core upper body muscle groups. Olha como começa o texto. Pull-up, esse parágrafo, na verdade, né? Pull-ups are a great way of building the core upper body muscle groups. Então, está exatamente o contrário do que está no texto, por isso, falsa essa afirmação, 21. E a 22, fitting a pull-up bar safely to a doorway at home is not easy. Olha o que fala logo em seguida. The unfortunate thing is you will probably need to attend the gym. There are a number of pull-up bars available to buy, fitted to a doorway at home. Querendo dizer, tem inúmeros, né? Inúmeras barras de flexão que você fitted at a doorway, né? Que você prende no batente da porta. Então, fitting a pull-up bar safely to a doorway at home is not easy. False. Né? Tem inúmeras barras para comprar e colocadas aí nas portas de casa. Ok? Então, cannot say, false e false para terminar as nossas questões. Qual que é o seu próximo passo? Eu fiz uma aula para te mostrar tudo o que você precisa saber para se preparar para as provas do TOEFL IBT e IELTS em apenas
8 semanas de preparação, inclusive os erros mais comuns que as pessoas cometem quando descobrem que precisam passar no TOEFL IBT ou no IELTS, tá bom? Então é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo e assistir essa super aula gratuita. Beijo, te vejo lá.